Depois de 2 anos à frente do Legislativo Araçatubense, a vereadora Edna Flor, do PPS, encerra nesta sexta-feira, dia 31 de dezembro, o seu mandato como presidente da Câmara Municipal. E agora nós faremos um balanço das atividades que foram realizadas durante esses 24 meses. Olá, Edna, tudo bem? Tudo bem. Edna, bom, como uma primeira pergunta que eu faço para a senhora é sobre a sua experiência como presidente da casa. Como é que foi essa trajetória? Na verdade, o fato de ser uma mulher na mesa diretora, a única mulher na mesa diretora e a primeira presidente mulher ao longo de tantos anos aqui na Câmara, não é fácil, né? Nós sabemos que o poder público, no geral, o espaço político, ainda é um espaço mais moldado ao masculino. Então, nós tivemos que nos adaptar, mas, de uma maneira geral, creio que nós conseguimos conciliar o trabalho de vereadora com as funções administrativas. A gente observa que a Câmara adotou uma série de medidas para conter gastos, mas ainda assim a Câmara é considerada cara. O porquê, presidente? Na verdade, nós tomamos sim várias medidas e uma delas ligadas à TV Câmara, né? Na verdade, nós não fizemos mais viagens fora do município, gravações fora do município com a equipe, não participamos, os vereadores, todos nós, não participamos de seminários, congressos, sabe, esses congressos em praia, essas coisas todas que acontecem e que a Câmara entendeu que não eram prioridade, né? Então o Legislativo não fez esses gastos, mas nós temos um custo alto da Câmara, especialmente pelo item de pessoal. A Câmara de Araçatuba tem vários funcionários, vários servidores já aposentando, e esses funcionários e servidores, alguns até aposentados, eles incorporaram vantagens ao longo de décadas, né? Vantagens que advêm de direitos adquiridos, né? Foram feitas gratificações, foram concedidos vários benefícios e hoje esses benefícios se incorporam à folha de pagamento. E tudo isso encarece, mas mesmo assim eu acredito que o trabalho que esses servidores prestam e prestaram, os que já estão inativos, são de tão grande valor que vale a pena ter este custo. Bom, é fato também que, ao lado dessa questão da contenção de despesas, também houve investimentos. Algumas medidas foram concretizadas aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria que a senhora destacasse algumas. Eu reputo como a mais importante a questão da acessibilidade, né? Nós estamos aí com a Câmara preparada, toda, desde a sua recepção, a calçada da Câmara, né? Toda preparada para a questão da acessibilidade e também nós tivemos iniciativas como de inclusão social, né? Como a questão de Libras, da linguagem brasileira, da língua brasileira de sinais, eu aprendi corretamente, é língua brasileira de sinais. Então foram medidas para tornar a Câmara mais próxima do cidadão. E por último, já agora no final do ano, nós tivemos até a disponibilidade de um computador, né, para o acesso cidadão na recepção da Câmara. Bom, vereadora, o ano passado, em especial, não foi um ano nada fácil, porque a senhora entrou à presidência, né, assumiu a presidência e já precisou tomar algumas medidas, assim, digamos, mais sérias, que foi a questão do concurso, em chamar as pessoas que passaram no concurso e, ao mesmo tempo, demitir, né, os funcionários, sobretudo da TV Câmara. Como é que a senhora avalia isso? Como é que foi esse momento? Na verdade, não é fácil, né? Sobretudo porque você tem laços afetivos de respeito e de reconhecimento aos servidores que saíram, né? Mas nós tínhamos que fazer isso, é uma questão de necessidade mesmo para cumprir a legislação e hoje nós temos a Câmara com servidores efetivos na TV Câmara e eu entendo que também desempenham muito bem, eu até parabenizo pela forma rápida com que eles tiveram que se adaptar e hoje nós temos com segurança as sessões no ar, nós não tivemos nenhum problema de interromper sessões, havia esse risco, porque eram servidores novos, né, que não conheciam tudo na Câmara, mas tivemos um tempo de transição e eu entendo que tudo isso foi muito importante. A senhora encara essa atividade como um dos principais desafios da sua administração, essa questão da transição? Sem dúvida, foi porque demitir pessoas que estavam há tantos anos aqui na Câmara e que prestavam também excelentes trabalhos, isso não foi fácil. Talvez tenha sido o meu maior desafio.
Edna, pela primeira vez também a Câmara Municipal passou a realizar audiências públicas no período noturno. Quais foram os principais assuntos debatidos aqui nessa Casa de Lei e como a senhora viu essa medida também? Aproximou mais a população do Legislativo? Foram audiências públicas na área da saúde, mesmo na área de orçamento, de propostas para o orçamento e, sem dúvida, né, o próprio público, a presença das pessoas aqui na Câmara demonstram que o horário noturno é melhor. Inclusive, eu vou fazer esse pedido à nova mesa diretora, ao presidente eleito, para que a gente mantenha as audiências à noite, no período noturno. E com relação aos projetos apresentados pelos parlamentares, a senhora considera que 2010 foi um ano produtivo? Eu gostaria também de saber se a senhora tem isso em números para a gente. Tenho sim, nós temos em número, foram 102 projetos, então foi muito produtiva, né? O trabalho aqui trouxe resultados concretos, mas eu entendo que não só os projetos de lei, que normalmente eles são contabilizados, mas todo o trabalho que é feito das comissões. E aqui eu destaco mais uma vez, como fiz para a imprensa externa, a questão das comissões feitas aqui na Câmara, todas as comissões muito importantes. Por exemplo? A radioterapia, por exemplo. Nós conseguimos trazer, e eu entendo que talvez ela chegasse, né, mesmo sem a comissão, mas isso acelerou. E no trabalho da comissão, que foi presidido pela vereadora Tiesa, né, para trazer a radioterapia de volta, nós tivemos a participação do vereador Cido Saraiva, a nossa participação, outras comissões importantes, como a comissão que aí nós presidimos, que foi da mortalidade infantil, para diminuir o índice da mortalidade infantil. A questão dos ASGs, que foi aí uma comissão composta pelo vereador Joaquim, pelo vereador professor Cláudio. Então, são comissões que trouxeram muitos elementos para que o Executivo, inclusive, pudesse implementar novas políticas públicas. Interessante que muita gente critica a questão da formação das comissões e está aí resultados concretos que a senhora traz para a gente, né? Muito concretos. O AME de Araçatuba é o único da região, né? Acho que a de Araçatuba e Andradina são os dois únicos que têm um atendimento especializado para gestante de alto risco. E tudo isso foi fruto dessa reflexão das comissões aqui. Isso sem falar também no Centro de Referência da Mulher, que também foi um outro trabalho de uma comissão aqui da Câmara. Muito bem lembrado, aí composto pela vereadora Durvalina Garcia, pela vereadora Tiesa novamente. Então, eu entendo que esse trabalho das comissões são vários, é que alguns outros são mais na área de estrutura, tem vereadores que se dedicam mais à questão aí da estrutura na cidade, mas tudo isso foi muito importante. Eu me lembro de toda a importância, né, de tudo veio à tona aí a questão da infraestrutura com a comissão que o vereador Papinha ficou à frente na questão do asfalto. Então, né, são trabalhos importantes. O que muda agora na vida de Edna Flor ao deixar a presidência da Câmara? Volto a ser apenas vereadora, né, e me dedicar mais ao mandato de vereadora. E eu penso que isso também é muito importante. Aprendi muito, né, quero deixar aqui meu agradecimento, aprendi muito na presidência, nas questões administrativas, na condução dos trabalhos, mas agora, voltando a ser vereadora, apenas vereadora, eu penso que também haverá um ganho na medida em que eu posso me aproximar mais da população. E como a senhora pretende que seja o seu relacionamento com a nova mesa diretora? De respeito, né? Os colegas já me conhecem. É um respeito e esse respeito, ele apenas, às vezes, ele não é muito bem entendido quando você precisa fazer alguma crítica na questão da legalidade. E isso eu falo que, independente de estar na mesa diretora ou não. Mas eu quero aqui, né, deixar de público meus votos de êxito para a nova mesa diretora. Não é um trabalho fácil, posso falar isso, né, com conhecimento, mas deixo aqui tanto a minha vontade de colaborar naquilo que for possível e também de respeitar agora o espaço da nova mesa. E nós estamos aí às vésperas do ano de 2011. Quais são as suas expectativas com relação ao próximo ano de trabalho, especialmente aqui, legislativo? Eu tenho apenas uma preocupação, né, que é essa de que nós do Legislativo valorizemos o poder legislativo, que a gente não deixe que a interferência do Executivo, que já ficou provada em 2010, ela existe, né, mas que a gente não deixe que ela prevaleça, que o Legislativo se coloque como um poder paralelo, harmônico, mas um poder, né, que trabalhe em conjunto, em harmonia com o Executivo, mas jamais subserviente. Essa é a expectativa que a gente tem, né? E a mensagem que nós queremos deixar é esta, né?
que o ano novo é sempre um tempo de análise, de organizar armários, arquivos e que a gente mantenha apenas o que é essencial. É um tempo de se revogar todas as leis que tragam negativos impactos, como a desigualdade, como a injustiça. Tempo de se reeditar as leis que promovam vida, solidariedade e paz sempre entendida não como ausência de conflitos, mas como fruto da justiça. E os nossos agradecimentos e votos de saúde, paz e alegrias a todas as pessoas em 2011. Edna, nós agradecemos então a sua entrevista, né, esse bate-papo, querendo também desejar que a senhora tenha êxito na nova caminhada. Muito obrigada e que Deus nos abençoe, né, a todos nós.